Essa planta ela tem capacidade de produzir 18.480 metros cúbicos dia de biometano. Só com ganho de eficiência. Hoje, a Dois Arcos recebe cerca de 900 toneladas dia de resíduo, o que dá aí cerca de 25 mil toneladas mês, né, no ano. Quantos municípios aqui no 8 municípios. Esse projeto é um projeto pioneiro no Brasil, né? Foi a primeira planta a receber autorização da ANP para comercializar o biometano. E aí, a partir do momento que a gente encheu a carreta, o ciclo do biometano, da produção de biometano se encerra, que aí é quando esse caminhão ele segue o destino ou para utilização numa indústria, por exemplo, ou num posto de abastecimento de GNV. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Doutor Biogás e hoje eu estou na GNR Dois Arcos, que é o aterro sanitário que produz biometano, quer dizer, é o primeiro aterro sanitário do Brasil a produzir biometano, está produzindo desde 2014. Esse aqui é um projeto muito importante para o mercado de biogás e biometano. Você está assistindo esse vídeo hoje e se por acaso você está considerando um projeto de biometano, você precisa saber que o projeto que esse cara que coordena aqui é responsável pela regulamentação, é responsável por ser um grande case até de modelo de negócio nosso. Mas vou deixar essas palavras para o meu amigo Daniel, que é diretor aqui dessa unidade. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Ricardo? Muito obrigado por me receber, Daniel. Prazer é nosso, estamos felizes em recebê-los aqui. Daniel é diretor operacional da GNR Dois Arcos, uma empresa do grupo MDC. Mais uma vez, obrigado MDC por permitir vir aqui e compartilhar esse case para o Brasil, um case tão importante. Daniel, antes de mais nada, quero que minha audiência te conheça. Então, quem que é o Daniel? Qual que é a sua formação? Que momento o biogás entrou na sua vida? E fala um pouquinho dos big numbers desse projeto aqui para que a audiência conheça ele. Perfeito. Eu vou começar então fazendo a minha apresentação. Eu sou Daniel Picanso, sou engenheiro ambiental de formação. Ah, isso eu não sabia. Legal também ser engenheiro ambiental. Pois é, você feliz, também é? Feliz encontrando engenheiro ambiental. Então assim, eu me formei em 2009, então já se foram 15 anos, mas no biogás eu entrei um pouquinho antes. Eu entrei em 2004, então já foram 21 anos aí nessa caminhada, nessa empreitada aí dentro do setor de biogás. Comecei lá atrás, em um dos primeiros projetos de biogás, lá no Aterro Bandeirantes. Sempre em aterro, Daniel? Sempre em aterro. Legal. Tá? Já trabalhei em diversos aterros durante essa minha trajetória. E hoje, cá estou aqui na GNR Dois Arcos, no aterro de Dois Arcos aqui em São Pedro da Aldeia. Legal. Esse é um projeto que começou em 2014. Isso. Quais são os big numbers desse projeto, cara? Quanto produz de biogás, de biometano? O que vocês fazem com biometano aqui? Bom, essa planta, inicialmente, ela estava autorizada a produzir 16 mil metros cúbicos de biometano por dia. Nesse período, nós fizemos diversas adaptações e ajustes no processo, sem mudar fisicamente nada na planta, somente com os ajustes técnicos operacionais pertinentes aqui ao processo. E hoje, essa planta ela tem capacidade de produzir 18.480 metros cúbicos hora dia de biometano. Só com ganho de eficiência. Só com ganho de eficiência. Eficiência e disponibilidade de máquina, né? Isso aí, justamente. Essa é uma parada bem importante, pessoal. Quando a gente vai desenvolver um projeto de biogás, de biometano em específico, tem duas coisas que norteiam muito o resultado final que a gente quer, que é a molécula de metano. Isso. Quando fala de eficiência, é eficiência de recuperação do metano. Isso aí. Nesses equipamentos que o Daniel vai explicar mais para frente. Os equipamentos vão ser menos eficientes. Quando você perde eficiência, você está perdendo dinheiro no final da história, porque menos biometano você está produzindo. E disponibilidade é o tempo que essas máquinas ficam em operação. Vai depender da qualidade da energia, da fornecimento de biogás, no caso de vocês que vêm do aterro sanitário. Por que essa planta é tão importante para o mercado brasileiro? Eu sei, mas eu quero que você fale um pouquinho para a nossa audiência por que esse projeto é importante, como que ele ajudou o mercado de biometano a se desenvolver. Bom,
Esse projeto é um projeto pioneiro no Brasil, né? Foi a primeira planta a receber autorização da ANP para comercializar o biometano. Essa autorização foi recebida lá em 2017, pensando que essa planta nasceu em 2014. Então, assim, durante todo o processo de construção da 685, GNR2 Arcos funcionou como um laboratório. Então, as análises que embasaram a ANP na construção da 685 saíram daqui. Então, na prática, a ANP contou com as análises, com os resultados de uma planta em plena operação. Além de ela ser pioneira na parte de produção de biometano, ela também é pioneira na questão da utilização num sistema híbrido do biogás. O que eu quero dizer com isso? Hoje, dentro da unidade, nós temos uma unidade de produção de biometano e uma unidade de produção de energia elétrica, simultâneas. Tá? Então, esse biogás ele vem do mesmo sistema que, no decorrer da operação, nós entendemos que poderíamos ter um ganho maior na questão da produção de biogás, segregando os sistemas. Tá? Legal. Então, hoje, nós temos 2 sistemas de captação num único ponto. Então, nós temos 2 equipamentos, 2 blowers, que fazem a extração de um biogás mais rico, que é utilizado na produção de biometano, pensando que a nossa planta de water wash ela não tem a tecnologia de remoção de nitrogênio, Tá. então todo o controle da contaminação do nitrogênio é feito em campo, e nós temos um outro sistema, com um outro equipamento, um outro blower, que faz a extração desse biogás, de um biogás menos rico, menos nobre, com uma contaminação controlada de nitrogênio e oxigênio, que atende à demanda da geração de energia. Legal, legal. É uma engenharia de captação. Isso aí, justamente. Né? Então, conforme você tem demanda por biometano, você extrai biogás com uma concentração maior de metano, menos nitrogênio. Isso. Conforme você tem demanda por energia elétrica, você faz essa articulação. Cara, Isso. que massa essa engenharia. Tô ansioso para conhecer. E qual que é o ganho que a gente teve com isso? É o volume de biogás extraído. Tá. Então hoje nós Porque eventualmente você pode encontrar um poço que não está tão bom para biometano, você direciona ele para biogás. É isso aí, é isso aí. E aí um poço que está produzindo mais metano, você direciona ele para biometano. Isso aí. E aí você ganha eficiência, não só das máquinas, mas ganha eficiência da captação. Da captação. Que massa. Bora lá conhecer o projeto? Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o Alexandre, da Dois Arcos, né, engenheiro responsável pelo aterro sanitário, para explicar um pouco para vocês como é que o aterro é concebido pensando na captação do biogás. Né? Então, Alexandre, se você quiser inclusive aproveitar e falar um pouquinho da Dois Arcos, né, antes de explicar para nós como é que é concebido o aterro pensando num projeto de biogás biometano, fica à vontade. Sim, então, como funciona? A Dois Arcos ela é uma empresa, né, privada, que veio no mercado para suprir essa necessidade de eliminação dos lixões. A gente, inclusive, é vizinho do antigo lixão aqui, de um vazadouro de São Pedro da Aldeia, que funcionava na região. E com a ideia de melhorar esse sistema, né, com um sistema próprio de engenharia, de aterro sanitário, a Dois Arcos fundou esse aterro sanitário aqui em 2007, começou as suas operações em 2008, recebendo os resíduos dos municípios aqui da região dos lagos, inicialmente São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, e depois angariando mais 6 municípios. Né? Hoje, a Dois Arcos recebe cerca de 900 toneladas dia de resíduo, Então a gente já consegue fazer o tratamento desses resíduos, né? Nossa licença operacional, ela faz o tratamento final dos resíduos, ou seja, a gente não faz a coleta é responsabilidade ainda das prefeituras, né? E a gente faz esse tratamento. O caminhão, ele chega pela balança, a gente encaminha ele para a nossa frente operacional e faz o tratamento dos resíduos urbanos. Legal. Essas 900 toneladas por dia, elas chegam nas células. Como é que é estruturada a célula? Então, voltando um pouquinho, né? Que eu acabei adiantando. Voltando um pouquinho. A obra de aterro sanitário é uma obra complexa de engenharia, então a gente tem que
primeiro, antes de tudo, né, conseguir fazer um estudo de impacto ambiental, onde a gente vai apresentar o nosso projeto executivo para transformar a área licenciada numa área capaz de receber esse resíduo urbano. Então, aqui no nosso caso, a gente tem uma área de cerca de 80 mil metros quadrados destinados a obras de terraplanagem para implementação de células de resíduo. E como é que funciona? A gente pega uma área in natura, né, como você pode perceber aqui, ó, nesse quadro. Se você olhar aqui naturalmente, esse terreno natural aqui, ele era um morro, né, que ele vinha aqui na sua altura em relevo, né, natural, aonde a gente trabalha uma terraplanagem para reduzir e cortar esse solo e transformar ele numa célula impermeabilizada em cava, né? Então a gente tem aqui um liner protetor de selo mecânico, ainda assim um GCL, que é um gel composto bentonítico. Acima dele a gente ainda tem uma manta de impermeabilização, né, PAD. E depois o bidim, mais um selo mecânico protegendo esse nosso fundo, né? O selo mecânico é solo mesmo? É solo batido. Há uma compactação também em projeto com um valor mínimo que a gente tem que atender. Então, dentro de uma obra a gente vai ter controle tecnológico, direcionamento de águas, teste de integridade das mantas. Preparou isso tudo, a gente parte para os nossos drenos, né? Isso para drenar o chorume. Isso para drenar o chorume. A construção da nossa drenagem, ela já trabalha com os dois tipos de produto, né? Dessa decomposição do lixo, que é o chorume e o gás. Então o chorume ele vai vir por baixo, né? Naturalmente por gravidade, e o biogás ele sobe nos drenos verticais. Aqui nos quadros não dá para ver esses drenos verticais, a gente consegue ver isso em campo depois. E assim começa o trabalho do aterro. A gente vai recebendo os resíduos, compactando esse resíduo com um trator de esteira. Então, como é que funciona essa compactação? Simples, a gente vai direcionar o resíduo, né, tudo direcionado por plano de avanço, também engenharia, locação de pé e crista, altura corretamente. Esse trator ele vai empurrar esse lixo e vai atender uma compactação, que a gente aí academicamente pede o mínimo de 0,90, mas em campo a gente visa atingir sempre 1. Para estabilização de talude, né? Para estabilização de talude. E assim a gente vai montando nossos morros, né? A gente chama dentro aqui do campo, é um trabalho de engenharia que se chama informalmente, esses morros aqui, certo? Informalmente de bolo de noiva, né? No sistema de bolo de noiva. Assim, esse daqui ele trabalha em encosta, né? O aterro sanitário ele tem algumas formas de trabalho, né? Uma a gente trabalha encostando em encostas e outro que é o nosso modelo atual em bolo de noivos. Escava, né? Escava, tira solo. Aí vai subindo ele num grande bolo, isso aí. Daniel, então é aqui que literalmente o resíduo se torna biogás. Isso aí, Ricardo. Aqui é onde a magia acontece, né? Então aqui é onde o resíduo ele é depositado. Essa aqui, a gente está em cima de um maciço, de uma célula, que o Alexandre explicou para nós, que foi encerrado quando? Esse maciço ele encerrou-se em 2019, dezembro de 2019. Tá. Então ele operou de 2008 até dezembro de 2019. Já fazem 6 anos que vocês estão captando biogás aqui. Isso aí. O que a gente está vendo aqui, cara, para nossa audiência que nunca viu um aterro e não sabe como é que essa parada funciona do ponto de vista de captação de biogás, antes de mais nada? Perfeito. Então, como o Alexandre havia comentado, na base do aterro você sobe com a drenagem de chorume e de gás, tá? Isso já vem desde a base. Então, esses poços que a gente está vendo aqui agora, eles estão conectados. Esse é um poço. Que vem dentro daquele maciço que ele falou. Isso aí. Ele está conectado com a base do aterro lá de baixo, tá? Então, o gás e o chorume, eles procuram os lugares mais fáceis para serem escoados. Então, o chorume, ele desce e o gás, ele sobe, tá? E aí no topo do maciço, nós fazemos toda a adaptação desse poço, né, com tubulação em PAD
e válvulas de autocontrole, né, como são essas válvulas, são válvulas agulha, que permitem uma eficiência na parte de controle de pressão, né, que o que vai determinar a qualidade do seu biogás é justamente a pressão que você coloca em cada poço. Que é aqueles blowers lá embaixo que você comentou que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aí, aqueles equipamentos, eles estão interligados com uma rede de linha principal e suas derivações, né? E através dele a gente faz o vácuo, a extração desse biogás, tá? Tô com duas dúvidas. Pois não. A primeira, essa malha que a gente está vendo aqui em cima de gasoduto nos poços, você vai subir nessa malha conforme sobe o aterro. Perfeito. Como a gente está vendo lá no horizonte, certo? Isso aí, a gente justamente. consegue ver uma pequena malha, talvez quem está assistindo não consegue ver, mas tem uma malha de gasodutos que vai coletando dos poços já existentes. Perfeito. E conforme vai sendo feito o aterro, você sobe essa malha, é isso? Isso, a gente vai subindo a malha. E aqui nós temos uma particularidade muito grande, que é uma parceria que a gente desenvolveu aqui com o time de operação do aterro, que é justamente mostrar, a gente conseguiu demonstrar a importância de termos uma eficiência de captação elevada aqui no nosso aterro, né, no nosso sistema. Isso vai gerar valor para a companhia, porque você vai conseguir, de fato, explorar a maior quantidade de biogás disponível no maciço. Então, hoje, para você ter um exemplo, para você ter uma ideia, o nosso teor de metano fugitivo é muito baixo. Tá? Então, de fato, mostra que nós temos um sistema bastante eficiente, tá? E isso passa pela captação dos poços próximos à operação do aterro. Tá. Então, nós temos um trabalho, acaba sendo um trabalho dobrado, mas que no final do dia ele te mostra em resultado financeiro, tá? Que é justamente você adaptar e desadaptar esses poços. Então, assim, esses poços que estão mais próximos da frente de trabalho, geralmente eles não são captados porque justamente você tem a área da operação ali em si, né? O tráfego de caminhões. Aqui a gente conseguiu desenvolver de uma maneira que a gente consegue captar os poços bem próximos à frente de lixo, e quando a frente de lixo avança e há necessidade da remoção daquele poço, nós, com a nossa equipe, fazemos a desmobilização desse poço e deixamos na condição original do aterro, permitindo que o aterro avance e esse dreno suba até o próximo patamar, até o próximo alteamento. Você ganha eficiência de captação de biogás. Isso aí, você está aproveitando é muita coisa, né? Mas você consegue aproveitar um volume de biogás muito próximo ao 100% quando a gente fala daquela curva teórica de produção de biogás. Né? Legal. Como é que você faz a operação no dia a dia aqui? Porque o grande segredo, além de, obviamente, ter poços muito bem construídos, drenos muito bem construídos, é a operação, como você começou colocando, né? Então, como é que você faz a operação? Como é que o teu time vem e define qual poço vai ser? Porque, cara, a gente tem muito poço para poder entender qual que é a melhor estratégia. Como é que você faz isso? Qual que é o dia a dia de uma planta de biometano em um aterro sanitário? Pois é, boa pergunta, Ricardo, porque vamos parar para pensar, né? Nós temos aqui praticamente mais de 300 poços instalados aqui no aterro, tá? Somando o maciço encerrado com o maciço em operação. E desses 300, praticamente metade, 150 poços, eles são ativos, de fato contribuem com o seu projeto, né, com o sistema. E você observa que eles são maciços um pouco separados, né, um pouco longe, né, um do outro. Sim, sim. E pessoal, é importante isso aqui que o Alexandre, o Daniel falou, que são ativos porque tem poço que parou de produzir biogás, que é um poço muito antigo. Isso aí. Né? E não é porque eles não extraem, não absorvem biogás, mas porque ele já não produz metano ao ponto de a gente fazer o aproveitamento energético. Perfeito, perfeito, Ricardo. Então, assim, nós temos uma equipe dedicada para o monitoramento desses poços, né? São 4 pessoas que operam com um equipamento portátil, né? O Gen 5000, o Optima 7. Nós temos os dois equipamentos analisador aqui. portátil. Um analisador portátil, isso aí.
e eles fazem esse monitoramento diário. Tá? Ele vem aqui, abre a válvula, faz A inspeção. leitura, isso aí, você conecta aqui nessa parte de cima, Aham. abre a válvulazinha, permite que o gás ele Sai uma amostra. saia uma amostra para o seu analisador. Aham. E você identifica se esse poço ele está com uma qualidade elevada de metano ou não, se necessita de ajuste ou não, tá? Como a gente está falando de 150 poços ativos, Ricardo, eu não vou dizer que ele passe todos os dias nesse poço aqui, Aham. mas os principais eles são mapeados, tá? Os de maior volume, a gente tem isso identificado no nosso controle, e nesses poços eles são obrigatoriamente visitados diariamente, tá? Uma outra metodologia, né, o que define também você passar a monitorar no dia seguinte ou não, se você fizer qualquer ajuste de pressão nesse poço, você vai aplicar mais ou menos vácuo, mais ou menos pressão. Então você vai mudar a dinâmica desse poço. Então ou você vai melhorar, né, ou você vai piorar a sua qualidade. Se a pessoa passar aqui hoje, fizer um monitoramento e observar que você tem uma alta qualidade de metano, você vai abrir um pouquinho, vai aplicar mais vácuo. Amanhã ele passa novamente para poder garantir que aquele poço ficou naquelas condições que ele deixou ontem, deixou no dia anterior. Se for o caso, você ajusta para poder trazer para a qualidade necessária, né? Legal. Pensando, como eu disse, nossa planta de biometano ela não tem a tecnologia de remoção de nitrogênio, então todo esse controle é feito em campo. Né, justamente mostrando a importância da visita diária em cada poço, né? Então é um projeto que não permite contaminação de nitrogênio. E exige uma eficiência operacional acima do que é normal assim, vamos isso dizer, aí. né? Porque você poderia ter um módulo de remoção de nitrogênio, deixaria a operação um pouco mais simples aqui, Perfeito. né? Mas, por outro lado, a forma como vocês têm, a simplicidade do sistema de vocês exige, e é um ponto positivo, acaba que você tem um custo operacional da planta menor e um custo operacional, sei lá, de pessoas talvez um pouco maior. Imagino eu que possa ser um pouco mais competitivo, a gente ter mais eficiência aqui do que botar um equipamento lá que vai estar basicamente resolvendo um problema da má operação aqui. Com certeza. E tem outra questão, né, Ricardo? Aqui a gente está falando que o biogás, o gás que a gente necessita, ele é um biogás que ele vem de uma decomposição anaeróbica. Né? Então não utiliza o oxigênio para poder degradar aquela matéria orgânica. A partir do momento em que você estressa o poço, né, com um vácuo muito elevado, você começa a ter contribuições começa a ter infiltração de oxigênio atmosférico. Sim. No seu maciço, você começa a mudar o regime de produção desse biogás. Né? Você então acaba tirando o ambiente anaeróbio. Isso aí. Né? E você passa a ter um biogás de pior qualidade, com um CO2 mais elevado, um metano mais reduzido, que é o que a gente não quer hoje, né? Então você muda o regime de decomposição e isso a longo prazo é prejudicial para a produção de biogás. Exatamente. Pessoal, o que o Daniel está falando é um ponto bem interessante, porque exatamente isso a gente tem nos biodigestores. Né? É um processo anaeróbio. O que a gente tem aqui é um processo anaeróbio. Eu poderia falar, brincando, que isso aqui é um grande biodigestor, mas não é. Né? Mas tem os mesmos micro-organismos que tem dentro do biodigestor, estão presentes aqui. Então, quando a gente tem a presença de oxigênio, você vai ter uma paralisação, uma menor eficiência. E no biodigestor, a gente basicamente não pode ter oxigênio, a não ser em quantidades muito pequenas para fazer desflorização biológica. Perfeito. Vocês têm um desafio muito maior do que num biodigestor, né? Uma curiosidade, por ser o primeiro projeto de biometano do Brasil, o primeiro híbrido de geração de energia elétrica, concebido em 2014, o que muda, cara, dos novos projetos em aterro sanitário? Muita coisa deve ter melhorado. Sim. Né? O que muda de estrutura, processo de captação? Pode explicar um pouco isso para nós? Sim, eu acho que o método construtivo do poço é primordial nessa sua melhoria por eficiência de captação. Tá?
A gente vê isso aqui na prática, né? Nós temos aqui um maciço encerrado que tinha uma metodologia de construção de poço e a expansão, hoje no maciço atual, que tem um outro método construtivo. Tá. Aqui nós estamos falando daquela manilha de concreto que o Alexandre comentou, que vem desde a base. Uhum. Especificamente nesse aterro é uma manilha com uma proteção mecânica de uma tela em volta e rachão, mas dentro ele é um tubo oco. Tá? Então, conforme você vai tendo as movimentações do aterro, como o Alexandre falou, como ele pulsa, né? Você vai tendo um desgaste, você vai tendo a colmatação, a quebra dessas manilhas, e isso faz com que o gás ele procure outros lugares para escapar, ou por um talude, ou por uma via de acesso, que não aquele destinado ao seu escoamento, tá? Quando a gente fala do maciço novo, o maciço novo, a metodologia é diferente, então é aquele tubo aquele aramado em volta com um tubo de PAD perfurado por dentro. Sim. E envolto de pedra de mão, rachão, né? Não tem obstáculo para o gás. Não tem obstáculo. Chegar no caminho preferencial dele. Qualquer movimentação que você tenha no aterro, esse tubo ele vai estar sempre conectado com a base. Como se fosse uma veia, uma artéria, né? Ela vai mexendo. Aí, justamente, Ricardo. Como os tubos que a gente está vendo aqui, né? Eles vão se adaptando, né? E dentro desse anel de concreto ele vai rachar, inclusive pode entrar matéria orgânica ali, inclusive obstruir a passagem do gás. Perfeito, disse tudo, Ricardo. Tá, entendi. Então, assim, hoje a gente consegue observar a diferença de volume de gás que nós tínhamos até 2019 com o que a gente tem hoje, tá? Claro que aqui você tem a degradação natural, a sua queda natural de produção, porque não recebe resíduo desde 2019, né? Mas a queda foi muito mais acentuada aqui do que onde hoje está em operação nos poços mais abaixo. Tá? Que a gente parar para pensar, tem poços ali com mais de 5 anos de operação. E hoje ainda assim contribuem com um volume e uma qualidade excepcionais. Entendi. Né? Então, para que você tenha uma eficiência também, Ricardo, eu gostaria de deixar registrado que hoje nós não usamos somente os drenos originais do aterro, né? Aquele que vem do projeto de base. Hoje nós utilizamos também lá no maciço novo, maciço em operação, os drenos horizontais. Serve tanto para o chorume, mas aproveita e sequestra o biogás. Justamente. Você consegue tirar o chorume por esse dreno e você tem uma contribuição maior de biogás, porque você vai estar pegando um dreno que vai maciço adentro. Né? Então você acaba captando biogás de pontos onde o seu dreno original não seria capaz de captar. Então por isso que hoje nós temos uma alta eficiência de produção de biogás aqui no aterro Dois Arcos. Putz, fantástico, cara, fantástico. Então, Ricardo, por fim, deixar registrado que em ambos os maciços nós temos um anel fechando em cada um deles, permitindo que você tenha uma equalização da pressão. Um anel de gasoduto. Um anel de gasoduto, isso. Tá, e aí todos esses tubos que a gente está vendo aqui, eles conectam em algum ponto lá embaixo nesse anel, que acho que está até mais evidente, dá para ver mais facilmente lá, né? Esses anéis. Perfeito. Tá. E esses anéis, né, eles estão interligados com a planta de captação, que fica ali ao fundo, e esse biogás é direcionado para lá e lá é direcionado para cada uma dos seus consumidores que a gente costuma falar. Massa. Então, bora lá ver como é que bora lá. Produzido em dia. Bom, Daniel, então o biogás está sendo produzido lá e está chegando como aqui? Bom, o biogás ele chega canalizado através dessas tubulações principais. Essa aqui é a rede principal? Essa é a rede principal, que vem lá do maciço ativo, que tem o biogás mais rico, e o gasoduto que chega do maciço encerrado vem da parte superior ali,
onde a gente pode observar, e é um gás mais pobre, né? Como eu disse, aqui nós temos dois sistemas de captação distintos. Um com o biogás mais rico e um com o biogás mais pobre. Ah, e agora tá fazendo sentido o que você me falou no começo. Então o biogás mais rico você tá pegando no maciço novo. Do maciço ativo. Entendi. E aí o biogás mais pobre é desse maciço que daqui a pouco vai parar de operar. Isso aí. E aqui a gente tá vendo as duas linhas, é isso? As duas tubulações chegando. Previamente nós temos 2 demisters, um para cada linha, para que a gente... No caso, um é aquela coluna clara e a outra é escura que está atrás? Justamente, isso aí. Legal. Então ali é onde a gente faz a retenção de partículas e da umidade do biogás, e depois ele é direcionado aqui para cada uma das unidades, né? Uhum. Então assim, o controle que nós fazemos aqui das pressões, basicamente é a mesma, né? A mesma pressão que a gente usa para um maciço, a gente usa para o outro. Então aqui na planta, esse biogás, ele é direcionado para a unidade de purificação, tá? A partir do momento que ele acessa a unidade de purificação, é onde a gente começa a fazer a separação físico-química das moléculas, né? Preservando só o que a gente quer, que é o metano. Como que a gente faz isso, né? Então aqui nós temos uma tecnologia de water scrubber, que consiste num modelo de utilização de água gelada pressurizada. Então, a partir do momento que você tem a sua pressão com a sua temperatura desejada, você consegue fazer a absorção do CO2 e dos outros microcontaminantes presentes no biogás. Os microcontaminantes são os siloxanos, os VOX e o H2S. Uhum. Eles ficam absorvidos na água, tá? E aí só o biometano, né? O metano, ele segue o fluxo normal para secagem e posterior carregamento. Legal. Né? Daniel, A água... Explica um pouquinho, assim, ó, essa é a parte que é bem interessante do processo Sim. de vocês. Vocês foram das primeiras operações de water scrubbing no Brasil. Certo. Como é que acontece na prática nessas 3 colunas que a gente está vendo aqui? Perfeito. Por onde que passa? Na coluna do scrubber, o biogás bombeado Naquela T1. na Isso? T1, justamente. Tá. O biogás que ele passa por um compressor para que elevemos a pressão até 9 bar, tá? Esse biogás, ele é injetado pela parte inferior da coluna e na parte superior Na você T3 tem daí? Não, na T1. Na T1. Na T1. Ah, tá. A água gelada, ela vem por cima fazendo um contrafluxo com o biogás, e aí, conforme você tem esse contrafluxo, o CO2 e os microcontaminantes, eles passam para a água e o biometano segue caminho. Essa água, depois ela é encaminhada para o T2. No T2 você tem uma quebra de pressão de 9 para 3 bar, que aí você tem uma recuperação de metano, porque nessa lavagem, uma pequena fração de metano também acaba ficando aprisionada na água. Então, quando você tem essa quebra de pressão, você tem o desprendimento do metano, que volta para a sucção do seu compressor para ser reprocessado, e essa água depois é mandada aqui para essa coluna, que é a coluna de stripper, que é uma coluna de regeneração de água, tá? Aqui nós temos pressão atmosférica, tá? E um blower que faz a injeção de oxigênio, de ar, para dentro dessa coluna, e aí conforme você vai injetando o oxigênio, o ar ambiente, ele vai desprendendo o CO2 e os microcontaminantes, e você tem um reaproveitamento dessa água. É um ciclo fechado, né? Claro que de tempos em tempos, essa água acaba saturando um pouco. Então essa água ela é descartada e você entra com uma água nova, água de make-up, água fresca que a gente chama. Sim. E aí, só que é um ciclo fechado. Então, esse biometano, ele passa por um secador, que é uma TSA, Thermal Swing Adsorption, tá? E nada mais é do que uma adsorção, né, por variação, mudança de temperatura, tá? Você faz a secagem desse biometano, aí você já tem um gás plenamente especificado para ser vendido, tá? Na saída da planta, ele faz aquele caminho até chegar na parte de trás ali, onde nós estamos vendo, naquela casinha. Ah, o que tem lá? Isso, ali nós temos o cromatógrafo,
que faz a análise online do biometano que está sendo processado. E aí, um pouco mais à frente, nós temos o sistema de odorização, tá? Por quê? Porque o biometano, quando você remove os compostos de enxofre, né, o H2S em si, você tira totalmente o cheiro dessa composição. E para que a gente possa transportar esse biometano através das carretas de caminhão-feixe, você precisa odorizar, você faz a odorização para depois fazer o enchimento das carretas, tá? Uhum. Então nós temos um sistema de compressão, tá? São 2 compressores que trabalham alternadamente, tá? Esse compressor, ele eleva a pressão de saída da planta de 8 bar até 250 bar, e nós enchemos as carretas conforme a gente está observando aqui. E aí, a partir do momento que a gente encheu a carreta, o ciclo do biometano, da produção de biometano se encerra, que aí é quando esse caminhão ele segue o destino ou para utilização numa indústria, por exemplo, ou num posto de abastecimento de GNV. Legal, legal. Cara, eu queria que você explicasse um pouco mais quando que você gera energia elétrica. Porque lá no começo do nosso vídeo você falou que essa aqui era uma planta híbrida. Isso aí. E a gente até viu ali atrás, né, para quem não viu, aqui atrás tem um motogerador. Em que situações você gera energia elétrica, além do alto consumo do projeto? Então, esse projeto, ele nasceu estrategicamente em 2020, tá? Porque após várias análises, nós vimos que em determinado momento nós teríamos biogás suficiente para encher a nossa planta de biometano, tá? E esse gás excedente seria queimado em flare. Então veio a ideia de colocar em paralelo um projeto de geração de energia. E aproveitar todo o biogás que está sendo captado. Todo o biogás que seria produzido. Então, foi quando nós instalamos em 2020 esse projeto. Então, a gente gera energia elétrica aqui dentro, ele abastece toda a nossa unidade, tudo que a gente está vendo aqui, tanto a parte administrativa quanto a planta de biometano. Uhum. E o excedente nós injetamos na rede para ser comercializado através de GD. Massa, massa. Daniel, muito obrigado por me receber aqui. Projeto emblemático, projeto de biometano em escala industrial mais antigo do Brasil, um projeto importante para o que a gente vive no momento de biogás e biometano no Brasil. E eu tenho mais uma pergunta, mais uma curiosidade. Mas antes, eu quero te convidar para 3 coisas, tá? Primeiro, conhecer nossa plataforma de fornecedores. O Dr. Biogás tem uma plataforma chamada B2 Biogás, onde você vai encontrar as principais e as melhores empresas do mercado de biogás e biometano. Segundo, eu tenho um curso chamado Biogás 360, onde você aprende a desenvolver projetos e negócios de biogás e biometano na prática. O link de inscrição da próxima turma, lista de espera, na verdade, da próxima turma está aqui na descrição desse vídeo. E o Dr. Biogás também é uma empresa de consultoria, então se você tem interesse em desenvolver o teu projeto de biogás, biometano, de biodigestores, entre em contato com o meu time. Daniel, eu queria entender um pouco mais as empresas envolvidas por detrás desse projeto. Porque ficou evidente que não é um projeto de uma empresa só. Isso. Né? Tem muitos não, mas alguns stakeholders importantes envolvidos nesse processo. Então, compartilhe um pouco, cara, quem são as empresas que estão envolvidas para que esse projeto, de fato, se tornasse uma realidade e continuasse operando pelo sucesso e eficiência que você colocou para nós nesse vídeo. Bom, Ricardo, importante a sua pergunta, porque, por um lado, nós temos a OSAF, que é a empresa que faz o gerenciamento do aterro, tudo isso que a gente viu, né, de forma muito eficaz e bela, né? Então a gente vê que é um aterro muito bem operado, que no final das contas importa e muito na eficiência de captação do biogás. Na qualidade do biogás que está sendo produzido. Isso aí, justamente. E do outro lado nós temos a MDC, que detém todo o conhecimento e expertise, né, nessa arte de... Desde a coleta do biogás, extração do biogás. Justamente, desde a parte da extração, né, esse conhecimento técnico aprimorado para ter esse controle, esse biogás de alta qualidade, até a purificação, produção e escoamento do biometano, que é muito importante, né? Não adianta produzir e não ter como escoar.
Então a MDC vem com essa expertise na cadeia desde o início da produção até o final. Então hoje nós temos uma empresa realmente com uma eficiência no seu ciclo, desde a captação, a purificação, ao controle do biometano que é produzido e ao carregamento, escoamento e entrega ao cliente final, né? Então tem esse acompanhamento desde o início até o final do ciclo do biometano. É interessante isso, e a pergunta foi provocativa, porque o que eu vejo é a MDC justamente desenvolvendo esse tipo de negócio, encontrando um agente local, né, como, por exemplo, aqui o gestor do aterro, né, olhando para a operação dele, entendendo que é uma operação muito bem feita, como a gente acabou de presenciar, um aterro que tem muito popodor, que faz uma frente de trabalho muito organizada, como um parceiro estratégico para desenvolver os seus projetos de biometano no território brasileiro. Isso aí. Que é importante que é do início ao fim do ciclo, né? O acompanhamento no dia a dia com o cliente, né? Todos os dias você tem aquele cuidado para apurar os volumes que esses clientes receberam na ponta e demonstrar a qualidade daquele gás que está sendo entregue. Então é feito com uma, posso falar, uma maestria muito grande. Daniel, cara, muito obrigado por ter me recebido nesse projeto. Eu tenho certeza que você vai curtiu muito esse episódio. Então já deixa o teu like, para que me incentivar a continuar criando esse conteúdo. Obrigado, cara, em nome das empresas envolvidas, em nome da GNR 2 Arcos, por ter me recebido de portas abertas para mostrar a operação, mostrar como o biometano é produzido no aterro sanitário, mostrar, cara, que o que a gente vive hoje no mercado de biometano é uma consequência positiva de uma experiência de unir-antigos de vocês aqui. Então, muito obrigado e deixa uma mensagem final, cara, para quem está nos assistindo. Claro. Antes eu gostaria de agradecer também, tá? Essa possibilidade de a gente poder mostrar de fato sobre o nosso projeto, né? A partir de agora, muita gente vai tomar ciência de que GNR 2 Arcos sempre foi o primeiro projeto de produção em larga escala, comercial, né, de biometano. Então, o agradecimento fica da nossa parte, tá? E vamos lá, o que eu posso dizer é que é um mercado que está em crescimento, então, assim, ainda existem milhares de possibilidades para vários profissionais que hoje estão pensando em atuar no mercado de biometano, né? Principalmente aqueles que já vêm da área da energia, né? Que já trabalham com biogás. Eu acho que, assim, é um mercado que é novo, por mais que a gente fale que o biogás tem 20 anos, mas é um mercado novo, acho que tem milhares de possibilidades. Desafios novos todo momento, né, cara? Todo momento, né? Você vê que é um setor muito dinâmico. Então, assim, eu tenho a dizer que profissionais ali na área de engenharia civil, engenharia ambiental, que queiram acessar, entrar nesse setor, preparem-se bastante com conhecimento de implantação de novos projetos, de inovações. É sair da zona de conforto isso daqui, isso, né? Isso aí. Porque, assim, possibilidade existe, tá? Oportunidade existe, tá aí. E muita gente ainda vai aparecer nesse mercado aí. Muito obrigado, cara, pela Ricardo, oportunidade. valeu, E, pessoal, cara. até o próximo episódio.